que começa aqui mais um Cinema de Peso. E o Cinema de Peso de hoje vai fazer uma lembrança do primeiro 11 de setembro da história, que está completando 50 anos, né? O primeiro 11 de setembro triste e cruel, né, da história, que é o golpe militar do Chile. E nós vamos falar sobre um filme e um diretor que passou toda a carreira dele fazendo praticamente cinema político, que a gente também estava devendo uma homenagem, que é o Constantino Costa Gavras. Costa Gavras, e nós vamos falar sobre um clássico já do cinema político. Quebra-língua, não. Não, é difícil. O Gavras é complicado. É um franco grego, né? Grego-franco. E é um cara que... E o filme que nós vamos falar essa semana é o filme Missing, o Desaparecido, né? Missing, eu chamo só de Missing. Né? Missing. Tem um grande mistério também, né? O Desaparecido é um grande mistério. Aquela coisa que eu tenho bronca com o filme nacional, isso que eu quero saber das críticas. A tradução. A tradução. O título brasileiro, a distribuidora, elas têm a impressão, elas acham que o brasileiro é burro e não vai entender o filme. Não é. Não, daí acaba... E aí eles fazem umas... Na verdade, mas tem uns que é parecido com o português. Sim. Mystery River, Rio Misterioso, sobre meninos e lobos, saiu em português. É tudo a ver, né? Qual é o nome em inglês, então? O nome original do filme? Missing. Só Missing. Não precisa ser Desaparecido. Desaparecido. Aí no Brasil é Missing, Desaparecido, um grande mistério. E o Missing e um programa que não tem que a tradução é boa e o nome é bom. Olha, o Cinema de Peso, que o Chico vai nos apresentar para aquela câmera lá. Cinema de Peso, né? O Cinema de Peso com Chico Isidro, Lauro Arreg, Criba Aquino. Criba tá detonado com uma gripe aí, mas... Vamos tocar ficha. Tá aí tomando goró dele. Nós somos Cinema de Peso, toda semana estamos aqui para falar de um filme clássico que está fazendo. Geralmente é um filme que tem 20 anos para trás. É de 82, né? E o Missing 82. No Brasil saiu lá pro 85 por aí, porque. Por causa da. Cortado pela censura, né? Tinha censura na época, o Brasil vivia numa censura, por causa de uma ditadura militar. Né? E nós temos que falar também dos nossos... Isso, e aí... Mas antes de começar o programa, tu vai lá, se inscreve no canal, muito fácil, só clicar lá no inscrever-se, tu curte, tu comenta, tu compartilha, de repente tu pode estar aqui com a gente aqui, todo mês a gente traz um convidado para falar sobre um filme. O clima tá um pouco melhor, né? Cara, e uma coisa que é legal, né? Boa noite, pessoal. Tô chegando aí, agradeço aos amigos que... alteraram toda a agenda deles para poder estar aqui hoje. Imagina, há 2 noites atrás eu não tinha condições. E é mesmo. A gente decidiu que a gente nunca vai gravar se os 3 não puderem. Tá? Isso é fato. O Chico, a cada 10 dias, ele opera alguma coisa nesse corpo, né, cara? O Frank está em Porto Alegre, né, cara? Esse corpo já tá bem modificado, né? Então a gente vai ajustando. Mas eu queria aproveitar para lembrar para vocês que no começo a gente procurou convidados. Como tem gente que gostaria de participar e se manifesta, né, cara? Muita gente, né? Isso é muito legal. E outra coisa, também para participar do Cinema de Peso, não precisa ser crítico de cinema, você tem que entender, o catedrático, saber tem que gostar, tudo. Né? Tem que gostar de algum filme, gostar de falar, gostar de se divertir falando sobre cinema, que é o principal mote do Cinema de Peso, é esse, né? Mas o Cinema de Peso ele tem parceiros. Tem os parceiros, né? Agradecer a eles. Agradecer a Woodstock. Nosso amigo Carlão. Carlão, que a caneca, hoje eu tô sem hoje caneca. A caneca fica no próximo programa. Eu ia dizer, mas a cachaça, tô sem cachaça aqui também. Né? Mas tem propaganda. A caneca, tem a propaganda tá passando. E a cachaça queria bem hoje pro clima, né? Cara, eu tô com antibiótico, tô tomando amoxicilina, 10h30 vai tocar o alarme, eu vou ter que tomar no meio do programa. Amoxicilina, o negócio tá feio. Essa cachaça pra dar um... Não, anula o antibiótico. E o que acontece quando eu tomo cachaça com remédio? Nem pensa. Não esquece, a gente já fui até julgado por causa disso. É verdade. Pelos meus pares da crítica. Pelos ímpares, aliás. Mas assim, cara, o Woodstock na Lime Silva... 35... Cotovelo cultural da cidade, o outro tá com a boca cheia. E... Cara, outro parceiro fantástico é o uruguaio Pablo, amigo do Chico, que trouxe a cachaça Coral Brasil. Olha só essa cachaça caindo lentamente num copinho, cara. Aquele copinho perfeito para te degustar uma cachaçinha de qualidade. Tá aí, aqui tem 2 sabores da cachaça, a Gold e a Ouro, são 2 diferentes, né? A Gold e a Ouro. É interessante, né? A Gold e a Ouro, a prata, e outros 6 sabores. E tu encontra na Aimoré Tabacaria, no Shopping Total e na cachaçaria do mercado, no mercado público. Disso tudo isso, vamos falar de um filme, cara, que eu não via desde o lançamento. E hoje eu vi o filme graças ao DVD do Lauro.
Cara, me chocou muito. Ali, já guardei, como me chocou de novo, velho. E até, mas aqui eu acho que antes a gente falar do Missing, é bom a gente falar sobre o que pra tu concentrar Costa Gravas, né? Costa Gravas é um dos maiores cineastas de cinema político digamos, do mainstream, né? Porque tem milhões de cineastas políticos. Dele, né? Ele começou, o primeiro filme de sucesso dele foi o Z, né? Que trata sobre um golpe na Grécia. Um golpe na Grécia, golpe no país dele. Nos anos 60. E ele fez também um outro filme que é muito legal, porque ele é um cara que ele joga pros dois lados, tanto pro comunismo quanto pro capitalismo, né? Ele fez A Confissão, que era sobre a Tchecoslováquia, né? Que é mostrar a perseguição de um cara que era um burocrata da Tchecoslováquia e é perseguido pelo próprio Estado, que é muito legal. Fez o Estado de Sítio também. Isso é muito bom, que fala sobre os montoneiros do Uruguai. Só um pouquinho, deixa eu te corrigir, é os Tupamaros do Uruguai. Montoneiros é na Argentina. Tupamaros. E ele fala sobre Damitrione, que era um cara da CIA que ensinava técnicas de tortura para quem? Para brasileiros, né? E exportar para América do Sul, né? Que no filme o Missing acontece isso também, né? Tem até uma cena no filme que depois de falar que tem um cara falando em português. Eu ia te dizer, como eu vi o filme hoje sem legenda, e entendi quase tudo. Cara, tu entendeu, mas era um português falando, né? Aquilo ali, daqui a pouco um cara fala em português rapidão, né? Bem rapidão. Exatamente. Assim. E daí depois do Estado de City, ele fez o Missing Desaparecido, né? Mas pra falar do Missing também a gente tem que falar sobre o que nós estamos falando do 11 de setembro, né? Isso vai completar 50 anos agora, o do golpe militar do Chile, né? O golpe militar do Pinochet sobre o governo do Salvador Allende, né? Isso. E é uma coisa emblemática, porque o Salvador Allende foi o primeiro, digamos que, presidente socialista eleito pelo povo na América do Sul, né? Na América Latina, né? E foi... Em 70. Cara, ele não teve unanimidade, foi uma eleição muito fragmentada e difícil, né? Tem outro filme muito legal sobre o caso, que é Chove sobre Santiago, que é muito legal. Até a gente pensou de falar esse, mas a gente pegou o Missing, que é um filme mais popular, né? E o Allende ganhou, e o que ele fez? Ele tentou fazer um socialismo humanista no Chile, né? Não era diferente, fugiu daquela vertente castrista de Cuba, ou daquela coisa meio bélica da União Soviética e tal, da China, né? Ele tentou fazer um socialismo democrático, né? E tanto é que muita gente começou a ir para o Chile, porque era uma nova meca, né? O pessoal de esquerda, o pessoal liberal, progressista, porque o Chile virou um país tecnicamente livre. Naquelas, porque também não tinha total apoio era uma sociedade dividida, né? Como a gente conhece muito bem, que é viver numa sociedade dividida, né? E o governo da gente ele dura 3 anos, 70, 73. E começou a sofrer boicotes muito fortes da direita. Incrível. Aí tu puxa para os anos... boicote dos caminhoneiros. Não. Os caminhoneiros foram praticamente que acabaram com o governo, porque eles fizeram uma greve de 90 dias que faltou tudo, né? E a classe média se desesperou, né? Para comprar, por exemplo, um quilo de arroz, custava, em vez de custar 5, custava 20, porque tinha o câmbio negro. Eles fizeram foi uma sabotagem no governo, né? Sabotagem. E o Allende começou a ficar apavorado. Mas na verdade por quê? Porque o Allende, ele estatizou as minas de sal, né? De cobre, salitre, né? E salitre e cobre também. E ele no Chile, né? E daí o que aconteceu? Essas minas eram propriedade dos Estados Unidos há muito tempo, né? E ele estatizou, né? E aquilo ali mexeu. Né? E várias empresas americanas lá também, até no filme eles falam que as mais de 2.000 empresas norte-americanas, ele começou a mexer, empresa de telecomunicações, a ITT, né? E tudo começou a estatizar. Daí aquilo ali começou a provocar a ira dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos já tinha feito golpe no Brasil, já tinha feito golpe na Bolívia, já tava botando ia pra fazer depois, né? E tava chegando, né? Fala, Chico. Não, só o pessoal vai lembrar, tem outro filme também muito bom, mais atual, 2005, Machuca também fala, o menino, né, na isso, favela, né? É a favela que ele vai estudar numa escola. Esse filme, cara. O filme Machuca é muito bom. A Luz Vermelha tá ligada, né? Tá ligada. Tá, né? E é um filme ótimo que mostra sobre como a diferença de classes. Sim. No Chile. E o Chile tinha uma classe média muito forte também, porque era um país até muito... um país que não passava... Não tinha tanta pobreza em comparação com a Bolívia, com o Peru, com o Equador, né? Sim, isso o Brasil, porque o Chile, sim, o Chile é um país que é muito turístico, né? Sim. Sempre vê muito turismo.
Era um país governável também, até aquele momento. Sempre tem uma democracia forte. E era um país que se orgulhava muito de nunca ter tido um golpe militar. Só no século passado teve no final do século, e até o Allende não teve um golpe. Só que o mais incrível desse golpe, né, que começou com essa sabotagem de caminhoneiros, começou com esse câmbio negro e tal, foi que o Pinochet, que é o general Pinochet, que é um dos maiores carrascos e desgraçados da humanidade, ele é um cara que, até uma semana antes, ele era aliado do Allende, né? Ele, na verdade, ele era um cara muito cínico, né? Porque o Allende confiava no exército, o exército se manter fiel até uma semana antes, só que tudo, a tramóia toda, e cara, literalmente pegaram os caras de... Não, e as cenas são emblemáticas. Não, sim. São os tanques entrando no palácio pra matar o Allende. E assim, e outra coisa... Não foi deposto, foi assassinado. O Pinochet... Foi um golpe muito bem arquitetado e silencioso. E o Pinochet era na lista dos caras que tomariam o poder no terceiro ou quarto. Não, o Pinochet era um generalzinho... Não era nem o cara que parecia ser o ditador que foi, né? E ele tinha... Tanto é que muita gente do exército se manteve fiel ao Allende. Gente grande do exército, mas se manteve fiel ao Allende. E foram todos mortos depois, misteriosamente, em alguns países da América do Sul. O caos explodiu. Alguma coisa. Se meteram com a máfia, no mínimo, né? Eles podiam eles podem um cara de Washington. O Letelier, né? O Letelier, né? Foi ministro do Allende. Os caras fizeram terror. Mas exatamente porque uma grande diferença a ditadura no Brasil foi... toda ditadura é uma ditadura ruim, né? Mas a questão do Chile, que o plano total da ditadura do Chile era exterminar a esquerda e fazer uma revolução moral, cultural e ideológica no país. Eles queriam, digamos, literalmente expurgar, né? Todo mundo que tiver qualquer noção de esquerda, eles queriam limpar, pegar uma borracha e tirar toda aquela... E na base do quê? Na base da violência, da morte, do desaparecimento e tal. Daí que entra o filme, né? Foram 3 mil desaparecidos e mortes. Oficiais, né? Oficiais. 3 mil oficiais entre desaparecidos e mortes. Sem contar 200 mil pessoas que tiveram que sair do Chile, se exilaram. Se exilaram. Quantas mil? 200 mil pessoas se exilaram. E o Chile era um país que as pessoas, tipo, do Brasil, na Argentina, que dos golpes dos anos 60, viam lá e se exilar lá porque tava um país legal. Tanto é que no filme, né, o Míssil, nós vamos falar, conta a história de um casal de americanos, né, de norte, estadunidenses, né, que é progressista e tal, o cara é um escritor, tem projeto de ser escritor e tal. Tem dinheiro também, né? Aquela coisa, né? Até o pai dele brinca, né? É fácil ser idealista quando tem dinheiro no bolso, tá? Ele tem uma hora que ele fala. Daí ele é a esposa dele, que é o ator, acho que eu tenho pequeno, que é o John Shee, né? E a Cissy Spacek, né? Depois ele foi o vilão do Superman? É isso, verdade, né? E a Cissy Spacek, que é... que é a nossa querida... Que é a Race Ray, né? Não só isso, é uma baita atriz, fez um monte de maravilhosa. A Carrie Strong Eles são o casal Horner, né? O sobrenome Horman, né? Eu destaco aqui que é um dos poucos filmes da meia-idade da Cissy Spacek, né? Que ela deu uma sumida depois ou ela ficou muito velha ou muito jovem, né? É verdade. E daí é um filme que ela tá bem jovem ali, né? Exatamente. E tá fazendo parte do papel. Ela tinha 32 anos na época. 32, E o filme conta exatamente essa história. Como era esse Eldorado do humanismo e da paz, mesmo pra... E era um casal que foi lá, só que casualmente eles moraram algum tempo lá no Chile, só que o Horman ele tava em Vina del Mar. Na verdade, o golpe começou em Vina del Mar, que Vina del Mar é uma cidade litorânea, né? Próximo a... Então, onde partiram os tanques pra... Próximo, né? Ali começou as manobras, né? Só que ele começou a ver coisas a mais ali e tal, né? Que tá acontecendo, né? Ele viu a presença do exército de inteligência americana. Gente da CIA, né? O que no Brasil também. Teve muito disso também. No Brasil, o golpe militar de 64 sustentado, né? Foi sustentado pelos Estados Unidos, né? Nós temos E por empresas nacionais também. Isso. Né? Foi golpe civil militar total, né? Como no Chile também. Como o Chile. Foi praticamente uma cópia, né? Tem um documentário chamado 25 anos... Acho que eu sei que tu falando isso, que eu esqueci a continuação do 25 anos. O documentário sobre o golpe no Brasil, que é muito bom. Mas voltando do golpe do Chile mesmo, né? Mantendo o programa, que é também daí. O que acontece que o Norman, esse escritor, um cara do bem, um cara brincalhão, pacifista, ele jamais ia pegar uma arma na vida dele pra fazer uma coisa. Ele acaba desaparecendo, né? Daí o que é o mote do filme? É o desaparecido. Ele tinha um pai que morava nos Estados Unidos, porque depois a gente vai explicar o filme em si, mas vamos então pincelar a história, né?
O pai dele, que é o Jack Lemmon, que é tipo do americano Wasp, né? Era um cara cristão, acho que era, né? Não é protestante, não, mas é acreditar, cria em Deus, trabalho, a pátria, era tudo assim, conservador. Era completamente distante da ideologia do filho, né? Apesar de filho, né? Aquela coisa, ele tinha um filho, né? Ele achava que ele tava brincando com as coisas. Isso que ele brincava de escritor, brincava não sei o quê. O cara não se leva a sério. E ele acaba através da nora dele, que é a Sissy Spacek, que é a Beth, né? A Beth Norman, agora nós chama ele pra província de Nova York, eles moram pra Nova York, pro Chile, né? Daí que ele conhece o terror, né? Ele vê como é que é, que era a burocracia estatal, né? O filho dele desapareceu há 2 semanas, né? Porque já estamos assim, o golpe foi dia 11 de setembro, o filho dele sumiu por volta dia 13, 14 de setembro. 2 dias depois já? Foi muito próximo, foi muito próximo. Eles voltam, porque ele é preso. Ele traduzia matérias do New York Times e do Washington Post para uma... E esse filme... É inspirado num livro. É inspirado num livro, Desaparecido, o nome do livro. Até hoje eu tava vendo pra comprar. É a execução de Charles Norman. Isso, História real, né? História real. E ele traduz essas matérias dos jornais americanos para um jornal de esquerda. É um panfleto, tipo um fanzine, um fanzine. Só que, como eu falei, a ditadura do Chile, ela não pensava só em prender e acusar. Não tinha. Ela aprendia e executava, né? Qualquer pessoa que tivesse uma ligação, que nem na Argentina depois, né? Dos montoneiros, né? Os montoneiros eram lá de esquerda, né? Foi um plano de execução muito rápido, muito fácil. Assim, tipo, eles tomaram o Santiago em 2 toques, né? Em uma semana ele acaba matando. No filme é muito claro. No filme tem pilhas de corpos no chão, tem tiroteios, pessoas sendo pisoteadas e tal. E foi verdade, cara. Por 1 semana, 2 semanas, o Chile virou um inferno. Como vira do paraíso, cara. Era um paraíso, né? Da democracia, da liberdade, pra virar um inferno. Não, virou um inferno assim. E a coisa a gente falou meio que nazista, né? Os militares, eles são muito... O militar argentino e o chileno e o uruguaio... Tem muita influência do nazismo, né? Nazismo. Tanto que os caras fugiram da Alemanha e vieram... Claro, até tem isso também. Porque o pessoal foge através do sistema Odessa, né? Que os nazistas vêm para a América Latina, se escondem aonde, principalmente? Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai, onde são... A memória dos Alpes, né? É a Operação Condor, né? Isso, é. A Operação Condor. E o que acontece? Condor também, né? Esse pessoal, eles chegam aqui ganhando novos nomes, né? Como Klaus Barbie, né? E eles começam a ensinar a técnica nazista para os militares sul-americanos. E tinha uma polícia secreta, a DINA, até o uniforme era parecido com o dos nazistas, né? Não, tu vai no Chile, hoje os caras, até o uniforme dos caras é meio preto com... o nosso é bem... E o Pinochet era bem aquele generalíssimo, dos anos 70, óculos escuro e tal. Ele era o Pinochet, ele estereotipado total. Ele fazia os gestos do Dutti. Ele fazia as poses e a boca do Mussolini. E o Dutti, né? Fazia aqui, com a boca fechada assim, cara de mal, o óculos escuro, né? Bem que o Dutti não usava óculos, mas a leitura... E é claro que ele está falando do 11 de setembro, né? Que culminou também com a morte do Allende, né? O Allende não se entregou, ele morreu no Palácio da Moneda, né? Tem várias, até hoje está em conta isso. Se suicidou, se ele foi com um tiro, eles dizem que ele pegou e metralhou o próprio pescoço, ele tinha uma metralhadora que ele ganhou do Fidel Castro. Isso, né? Pegou e dá um tiro no pescoço. Outros dizem que quando os militares entram no La Moneda, eles saem e fuzilam o Pinochet. Cara, já pensaram que o nosso passo Piratini quase virou uma moneda em 61, na legalidade. O Brizola era o nosso, ele tava com um slot, tinha dois bel na mão, né? Aquela famosa... filme da legalidade, Zeca Brito, que fez o grande Hamlet, que ganhou muitos prêmios esse ano em Gramado. Quase que o nosso Piratini virou uma moneda do sul aqui, né? Então, ia virar quase que era um Piratini, ia ser uma moneda da província de São Pedro, né? A moeda, ela ainda tem
vestígios ainda a base dos tiroteios, né? Tem ainda... Foi lá, né? Fui lá. Ainda tem... Tiros. Marcas de tiros. De tiros, né? De canhão, né? De metralhadora, tudo. Não, os tanques entraram de escada acima, e né? tu olha a coisa, sabe aquela coisa de tu olhar e tu começar a viajar no tempo? É como no Estádio Nacional, também estive no Estádio Nacional. Eu acho que parece que dá a impressão que tu sabe que tu... eu não creio em espíritos, mas a coisa, o clima é pesado. Na Argentina, cara, em qualquer esquina que tu vai em Buenos Aires, tem uma placa assim, aqui sumiu, fulano de tal, em maio de 76, aqui isso, na frente de colégio, 6 estudantes foram tal. Né? E tipo, cara, tem a ESMA, que virou a Escola Superior da Marinha, né? Onde é que o museu, cara, o museu dos desaparecidos. E, cara, mas uma coisa que primeiro mais arrepiou que eu fui na sede das Mães da Praça de Maio, né? Que é lá no centro. Daí tu entra, tu entra numa sala, cara, eles ligam a luz, tem assim, até me tô me arrepiando, cara, tem milhões de caras, assim, os desaparecidos, os filhos, cara, da cidade. Assim, tu olha pra lá, tu olha pro teto, tu olha pra trás e tal. E isso que não tá nem aberto, a galera abriu só mais aqui, que aqui a gente faz algumas palestras e tal, tu abre, assim, tem fotos em tudo que é canto dos desaparecidos. Isso não fica perto do Monumental Nunes, né? E muitos prisioneiros que estiveram na ESMA, que sobreviveram, alguns sobreviveram, eles contam da Copa 78, eles podiam ouvir a final da Copa Argentina e Holanda. Torciam. Tipo, aquela coisa que aconteceu no Brasil também, né? Não vou torcer pra seleção. A gente já fez um filme pra frente Brasil, que falou assim, não vou torcer pra seleção. Né? Aí, só que daqui a pouco tá todo mundo vibrando. Aquela coisa do mesmo, né? Os caras acabam esquecendo que é acusando político, mas acabam torcendo porque... É legal a gente ouvir falar dessas memórias, porque tem alguns países que tem alguns dirigentes que dizem que quem gosta de osso é cachorro, quando as pessoas... Não, claro, a gente esquece rapidinho, né? Interessante isso. Teve, né? Fazer o quê, né? Mas o Chile é um país... O Rio Mapote, onde tem uma cena do filme... Sim, muita cena. Agora nós vamos falar sobre o filme, né? Sim, fala eles olha mais um lá, aí tá tudo correndo no hospital. Aquela cena é muito boa, cara. É muito boa, até eu quero depois falar dela. Aí o Mapote é uma... O Mapote é tipo o nosso... Córrego do dilúvio. O dilúvio ali, né? Passa bem do corte da cidade, no meio, assim. E ali os caras largavam os corpos, né? E os corpos iam... Uma cena que eu acho muito bonita do filme, bonita, eu digo, forte, mas tem uma simbologia que aconteceu também. Eu tinha o toque de recolher, né? Às 6 da tarde, todo mundo tinha que ir pra casa, ninguém podia... E a Cissy Spacek, que é a Beth, naquele desespero, ela tá na casa dos amigos e ela acaba se perdendo, não tem táxi, não tem nada. Tempo, daí se perde e ela tem que passar a noite inteira na rua, né? Daí ela vê gente sendo morta, vê as lojas fechando na cara dela, ela se esconde, né? E passa um cavalo branco, né? Numa hora. Aquela era uma coisa meio onírica, né? E tal, que tipo, digamos que a liberdade estava se indo embora, né? Isso, naquela idealização daquele cavalo. Isso aí até o Costa Gabras fala, né? Os caras dando tiro. E aquele cavalo sozinho, assim, acabou a liberdade. A pessoa que estava fora depois do toque era fuzilada sumariamente. Fuzilada. Sim, não tinha como explicar, não tinha documento, não tinha nada que pudesse. Podia ser americano, grego, brasileiro, chinês tem até essa história. E ela sofre muito na noite, né? Não tem como falar no Fala do Chico, quando fala da Argentina, fala do Uruguai. Sim, aqui é toda uma ligação muito forte, né? Recorda, tem um músico brasileiro que ele soube em 106 na Argentina. Sim. Pianista do Toquinho. Pianista. Quem fez o papel dele foi o Santoro, né? Pianista do Toquinho. Santoro fez o papel dele num filme aí. Por que acontece? Ali perto da capa do Congresso. Toque de recolher, né? E ele sempre foi fumar um cigarro. Ele sempre foi fumar um cigarro, algo assim. Ele saiu pra ele estava tomando um whisky no hotel. E daí foi fumar um cigarro na esquina. Vou fumar um cigarro na esquina, foi fumar. E ele era cabeludo, barba, aquela coisa assim, o protótipo do... Os caras... Vem cá, né? Cara. Ele tava fazendo shows, ele é pianista do Toquinho, né? Isso, nunca mais. Ou do Vinícius de Moraes, uma coisa assim. Eu acho que o Vinícius Toquinho tá filme muito bom, cara. O filme que conta essa história dos caras. Ele tinha 5 filhos, aquele cara. Sumiu porque... Morto por... porque tudo não respeitou toque de recolher, não tem história. Aí eu sou estrangeiro. Não tinha. Mais um músico brasileiro, né? Foda-se. Mas no caso da Space, que ela consegue guarida e ela consegue voltar pra casa dela, né? A guarida, ela dorme escondida mas a guarida que ela consegue, né? Uma floreira, né? Ela se esconde... Num cantinho. Mas o tamanho do desespero do toque de recolher deve ser uma coisa assim que, até no filme, quando mostra as cenas do Norman, do gol desaparecido, que ele tá num hotel que ele também não pode sair, que ele fala, como eu gostaria que chegasse amanhã, né? Tipo, acho que deve ser um desespero, né? Sim. Que tu torce pra... A noite deve ser um maior pavor, né? Sendo terremoto, que tá toque de recolher. Aí eu chego a pessoa do hotel.
O pessoal evacua seus quartos e vão para fora. Vão pra recepção, né? Isso, dentro do remoto. Aí tem um cara que sai com a família desesperada pra fora do hotel. E os caras, não. Não. Uma rajada de tiro, eu pensei, tá, morreu, não, volta pra fora. Volta apavorado, né? Mas, cara, é uma coisa que eu percebi muito interessante. A Cissy Spacek, no começo, a cada tiro que ela ouvia na rua, ela tremia. Vai passando o filme, ela já não chamava mais. Com as rajadas de eu acho que é a cicatriz. Com os tiros de canhão. É a cicatriz. Tu vai acostumando. O próprio Jack Lemmon também. O Jack Lemmon também chega, isso aqui é normal, isso acontece. Ele, não, acontece e tal. E o Jack Lemmon, assim, é importante frisar a importância do Jack Lemmon. Quanto mais quente, melhor. Era um grande comediante. Ele com o Walter Matthau fizeram uma dupla desajustada, né? Grande comediante. Se o Meu Apartamento Falasse, que é um filme que também merecia um cena de peso. O Quanto Mais Alto Melhor merece um Ele cena de peso. quase foi caricaturado como um comediante, mas se saiu muito bem. Não, e aí ele chega aquela coisa, aquela pessoa que nós temos isso, né? Não, que não existe. Não, vocês estavam errados. Não, como assim? O governo americano vai apoiar a matança? A pessoa vive num mundo... É aquela famosa frase, assim, ó. Certa feita, uma vez eu vi uma crítica ao falecido e grande professor Regis Gonzaga, né? Que morreu recentemente, professor de matemática. O filho dele morreu na época que o filho dele teria minha idade. Eu acho que eu me lembro direitinho do acidente do Minguria, da geração. E a mãe, a Diza, né? Diza Gonzaga e o Regis fizeram essa vida urgente, que é uma coisa maravilhosa, que ajudou muita gente e tal. Tanto para superar os traumas, como para evitar outros acidentes e rupturas absurdas de famílias por causa de tragédias, né? E muita gente criticava dizendo que, só fez porque o filho morreu. Mas, cara, o ser humano é assim. O Jack Lemmon só foi lá e entendeu o que está acontecendo no Chile porque o filho dele estava ali. Mas quando tu entende, quando tu sofre, eu acho que acho que não tem nenhum problema de tu mudar de camisa e pensar, não, eu estava errado. Nós temos que lutar, né? Como eles falam. Óbvio que talvez a Diza e o Regis não iam fazer se o filho não tivesse morrido. Não. Só que o que. Cara, não, ainda bem óbvio, esquece a bobagem que eu falei. Mas foi graças a esse drama familiar. É difícil o ser humano fazer uma coisa pelo bem comum, né? Quando ele começa. Quando ele se dá conta. E ele começa a cobrar do governo americano. Dos diplomatas, os caras falam pra ele. Isso aí. Só tá se importando com isso porque é teu filho. Isso. Porque se não fosse teu filho, tu não tá. Tu tava lá quietinho, batendo palma pra... Isso, batendo palma pro golpe, né? Não, exatamente. Mas só que ainda bem que as pessoas mudam por causa disso aí, cara. Às vezes as pessoas fazem as coisas porque precisam de um cutuco, né? Precisa, às vezes, de um empurrão, um chacoalhão, né? Isso, E no caso do filme, exatamente... Cara, uma coisa que é muito legal do filme que mostra exatamente essa ruptura total do Jack Lemmon. Ele era um empresário clássico, conservador, chato, e que eu aplaudiria lá lendo no jornal dele lá em Nova York. Não tinha uma relação 100% Não tinha, porque tinha uma questão de ser o filho, era completamente diferente dele. Mas era o filho. O filho era um cara que era sonhador, saiu não queria aquela vida de empresarial do pai dele, de ganhar dinheiro. Queria ser artista. Ele desenhava, escrevia. Tinha um bom humor, coisa do Jack Lemmon, um cara frio, um cara. Vai ver o Jack Lemmon sendo um cara frio, né? Mas assim, até aquela coisa da pessoa, eu acho que de repente a pessoa, como ela quer ter ela até tem humor, só que ela se não, é comedido. Ele não pode dar o prazer de sorrir. Ele não sorriu o filme todo, é verdade. E fora aqueles fatos, eles chegam nas embaixadas, os 5 pessoas que recebem eles falam com ele, como se isso não existisse. Sim, tanto, na verdade, tipo, é um respeito pelo e um machismo total, né? Que respeito é uma ridezinha. Daí chega ali na hora que ela tá sentada ali, eles começam a falar lá, sim, é uma merda que é verdade isso, sim, deve ser verdade. Numa das últimas reuniões que eles têm com o governo americano, e é um show de Chile, é um show de cinismo burocrático, que o embaixador americano fala, eu vou receber o seu Harmon, né? E aí ele, não, mas só você, ela não, por que a minha, ela também tem direito também, tudo que que você vai falar pra mim, ela tem direito de saber. Quer dizer, já mudou, ele começa a mudar. Não, ele também muda, claro. Essa evolução do personagem é muito legal do filme, porque ele começa aquele cara totalmente dizendo que, o que o meu filho aprontou? Mas ele vê que não foi o Felipe dele que aprontou, o que estão aprontando com o país, o que o meu país está aprontando com o país dos outros, e mudando, até muita gente criticou que o Costa Graves usou um americano e esqueceu o drama dos chilenos, mas eu acho que, ele quis exatamente o que é para mostrar, se ele mostrasse só mesmo um chileno, não ia ter tanta repercussão. Mostrar como não afetava somente
ao povo chileno, Gente, eu não tô aqui, mas afetava também o filme não cita Chile, né? Não cita Chile, não cita Allende nem Pinochet. Mas fala de Via del Mar. Não, só que não cita assim, golpe, o Pinochet, Allende, não, é um país da América, que vai ser qualquer país da América do Sul. Porque ele tinha medo. Quando acabou a ditadura no Chile? 90. Então o filme foi lançado em plena ditadura chilena. Foi, então. 82. Que eles tinham medo, assim, o Costa Grossa tinha medo de se citasse o Chile, alguma coisa, perder patrocinadores, né? A única coisa que ele conseguiu, ele cita que eles estavam em Valparaíso. Ao passando, rapidamente. Nós estávamos em Valparaíso. Eles estavam em Valparaíso. Mas velho, qualquer pessoa que tem uma história sabe que o filme foi gravado no México. Foi gravado no México, né? E outra coisa, tem 2 cenas no início do filme que até nós estávamos comentando no off aqui, que eu acho muito legal, que tipo, estoura o golpe e daí tem um milico com um monte de livros na mão. Pra gente sentir o poder do livro, né? O livro, como o livro era uma arma, né? Então ele tinha que ser desaparecida, né? Reprisa, Alemanha nazista. Qual o livro que incomodou algumas vezes também, que ele levava o tempo todo? A Bíblia, né? Também incomodou eles, que devia ser o contrário, porque... Né? Mas por que tá levando? Por que tu tá sempre... Exatamente, 2 vezes, assim... A pergunta era quando fazia na alfândega também, né? Mas aí... Reprisa a Alemanha nazista de 33 e 34, queimou livros. E tem outra coisa sendo muito forte também, que também ocorreu no Brasil, foi quando os militares entram na cidade. Sim, tomam a cidade. Tomam a cidade e a classe média aplaude. A classe média, aquela elite, cara, era toda estereotipada, né? Era uma festa, porque eles estavam de boa no toque de colher deles, né? Tu viu o teu mundinho. Aí daqui a pouco, por que eu vou dividir o meu quinhão com essa gentalha, essa pobreza, né? E outra coisa, não era nem elite, era classe média. A classe média do Chile, né? Ou seja, mera semelhança, não é coincidência, né? A gente não quer entrar em... Não, digo, mas mas é muito importante a gente falar sobre um filme desse. O Fora de Foco, tô confundindo, o cinema de peso não tem medo de perder apoiadores. Não. Fala o que pensa. Não, com certeza. Então eu vou soltar todo o meu esquerdismo aqui. Não é essa a questão. A gente tem posição, isso é óbvio. Mas a gente tá falando de história. Não, claro. Sim, claro. A gente falou tudo que aconteceu. A gente não tá inventando uma vírgula, né? E o filme, nós estamos falando sobre um filme que contou um fato histórico que está completando 50 anos, que tem que ser lembrado, que é o primeiro 11 de setembro da história. Famoso, né? E tal, né? Na mesma América, no lado ocidental, o segundo, não menos importante, que foi também um absurdo que aconteceu já 11 de setembro, pro aquele pessoa que tava no World Trade Center, né? As mães, os pais perdendo filhos ali. Eu sempre fui muito fã Pablo Neruda. Neruda, né? Sempre fui muito fã das poesias dele. Quem puder ler a biografia, Confesso que Vivi, que é fenomenal. Vou atrás. Confesso que Vivi do Pablo Neruda, a biografia dele é um livro lindo, maravilhoso. O Pablo Neruda, ele era esquerdista, né? Foi cônsul chileno, foi embaixador chileno, todo mundo, grande poeta. Poeta do amor também, né? Muito, né? Incrível. Eu conheci a casa do Pablo Neruda. Né? A casa do Pablo Neruda em forma de um barco. Na beira do. Na beira do Pacífico, né? Troço maravilhoso. Né? Mostrei pro Laura as fotos lá da casa dele. O Pablo Neruda, ele acaba morrendo dias depois do golpe. Do golpe, né? Morrendo de doença, né? E diz até hoje que ele foi envenenado. Né? Tem essas teorias, né? De conspiração e tal. Que foi feito. Até houve a autópsia dele alguns anos depois e foi encontrado vestígios. Acho que ele morreu de desgosto, né? Eu acho que dá pra dizer, né? Ele já tá meio uma saúde meio debilitada, né? E viu que o país dele se afundou, não ia naufragar num projeto. E os caras não tocaram nele porque ele era próprio Neruda, né? Não, também assim, a imprensa internacional ia dar os caras não foram atrás dele. Os caras começaram a fazer um pano. Como é que é? Como é que chama? Como é que é? Um fino, como é que é? Pente fino. Claro, eles acharam todo mundo. Todas as cidades chilenas, atrás qualquer um que tivesse uma ligação esquerda. Se o Chico era de esquerda e nós dois estávamos presos juntos. Porque fizemos um programa de YouTube e tal, de cinema, só tinha um cara extremamente esquerdo, se for o Chico. Eu nunca gostei do Chico. Ou seja... Eu tô aqui infiltrado, eu sou infiltrado. Tem dois amigos do personagem. Dois americanos, né? Dois americanos que são presos porque eram de esquerdas, né?
E um deles acaba solto. E o mais tranquilo, E o mais tranquilo que achou que ia dar bem, né? E o que mais legal... Parece naquela montanha de cor. E ele disse, não, os caras não vão tocar a gente é americano, eles vão tocar a gente. Sim, mas nós precisamos falar sobre um outro personagem do filme, que é o Estádio Nacional. O Estádio Nacional é até hoje onde a seleção chilena joga, né? E ainda bem tem várias placas, várias coisas que falam sobre esse período terrível da história. O Estádio Nacional foi... Como não tinha... Era tanta gente presa, eles não tinham pra onde levar. Eles levaram o quê? Pro Estádio Nacional, né? Daí as pessoas... Eles ficaram nos corredores do estádio, nas arquibancadas. Chegou a ter 4 mil pessoas, 5 mil pessoas presas ao mesmo tempo lá. O cantor... Eu ia cantar. O Vitor Jara, né? O Vitor Jara é morto no Estádio Nacional. O Vitor Jara era um dos cantores mais populares, mais famosos do Chile. E, inclusive, ele fez o hino da campanha do Allende, que é Venceremos, né? La miséria dele romper, né, e tal. E o Vitor Jara foi preso. E daí chegaram para... Tem aquela lenda que dizem que ele chegou... Não. Tu que é o cantor, puxaram pelos cabelos dele. Tu que é o cantor, ele toca violão e tal. Daí toca, não toca mais. Daí parece que quebraram as mãos dele, né? E foi morto logo. Pra poder tocar mais violão. Aí tu que toca violão, tá? Tu não vai tocar, então, tal, chegar. Tem um filme sobre o Vitor Jara. Tem um filme que eu vi no Cine Bancários. Cara, ontem eu comecei a ver Maringuela. A Liz escolheu, ela não tinha visto ainda, seu Jorge tá fantástico, né, cara? É o meu povo fazendo com o meu povo isso, né? O cara que quebrou a mão, o soldado ali, ele é povo, velho. Ele é menos que classe média, muitas vezes, e ele obedece aquilo tudo. É uma coisa tão estranha pra gente isso, né, gente? Mas só voltar da questão do estádio do Chile, né? Eu conheci o Estádio do Chile. Não, o Nacional, daí, tipo, eu não conheço Santiago. Fica de frente. Eu imagino o que deve ser a aura daquilo ali, né, cara? Quanta gente perdeu, quantas famílias foram despedaçadas, quantas pessoas inocentes e não da inocentes, carga negativa que tem um lugar desse. Isso, Quantos fantasmas tem naquele, né? Fantasmas, né? As memórias, elas pesam, né? E o chileno, por mais que... Até me admiro que eles não quiseram derrubar aquilo ali, né? E fazer... Só que deve ser caro, né? Fazer uma outra coisa que... Isso que Laura falou agora. Essa coisa de derrubar. Eu sou contra. Também. Que nem apagar a memória. Não, tem que manter. Fizeram a merda. Sim, o Schmitz tá lá até hoje. O Schmitz tá lá. É verdade. Os nazistas quando chegou, mas não se joga futebol ali, né? Mas não se joga futebol ali, né? Sim. É alegria, né? É isso que eu tô dizendo, né? O estádio poderia ser só o Chile foi campeão da Copa América recentemente lá, né? O estádio poderia ser só um... É um templo, né? Tu sabe que no museu, né? Em 7-4, o 7-4 é verdade. Em 7-4 teve eliminatórias alegria do futebol. Da Copa do Mundo. Tem um e aí tem repescagem entre União Soviética contra Chile, que era o último classificado da Europa contra o último da América Latina, América do Sul. E a cruzamento era União Soviética contra Chile. O Chile foi jogar em Moscou. E quando é que foi o primeiro jogo, você lembra? Cara, foi 0-0. 0-0. 0-0. Aí tem o jogo de volta em Santiago. Esse é clássico. Só que... Figueiredo estava em câmera nesse jogo. O Caselli. Caselli, que era um cara de esquerda, né? Isso, o Caselli é cara de esquerda. E aí o jogo de volta no Estádio Nacional de Santiago. A União Soviética se nega a fazer o jogo, né? Tanto que o Chile foi pra Copa. Não, é engraçado que o Chile entra em campo e faz gols, assim. E aí os caras... WO. Procura no YouTube. É muito fantástico. O Caselli contando, ele jogou a Copa de 74, ele põe a bola no centro, sai tabelando e vai com a goleira vazia e faz o gol. É patético aquilo ali. Patético. Só que ao mesmo tempo também, como a gente joga com os dois lados, a União Soviética também, né? Já fez cada coisinha, né? A União Soviética nunca invadiu nenhum país. O Caselli disputou a Copa de 74 e 8-2, né? Se fosse pensar também, ninguém ia jogar na União Soviética também, né? Mas tudo bem, né? Como não vamos. Nós estamos falando do Chile dessa vez. Outro dia a gente fala sobre algum filme sobre a União Soviética e tal, né? Mas isso aí aconteceu, né, no Estádio Nacional, né? Eu fico imaginando o que eles fizeram depois, né? De ter limpado todo mundo pra fazer aquele jogo ali, né? Tiraram todos aqueles presos, né? Jogaram, né, cara? O jogo aconteceu no começo de março de 7-4. A Copa foi no meio do ano na Alemanha. Depois de muito peregrinar por várias instâncias, porque querendo ou não, como americano, ele teve acesso. Sim. Por mais má vontade que o governo colaboracionista dele, o governo colaboracionista aí, apoiador de golpe de Estado nas Américas, o governo norte-americano,
quer dizer, estadunidense. Tem Na época era o Nixon, presidente. Era o Nixon que está em várias fotos no filme. Várias fotos com aquela no filme, cara né? de honesto dele. Ele consegue ir ao estádio onde ele e sua nora tem um momento para pegar o microfone e falar com uma multidão de presos para ver se ele acha. E outra coisa, uma coisa do filme, é uma fotografia muito clara, é um filme sombrio, mas ao mesmo tempo é muito iluminado o Chile, né? E aquela cena é muito bonita, é um dia de sol, né? E ele vai com o microfone e fala, Ele né? vai com o microfone, ele fraqueja, quando ele vai falar ele não consegue, então ele passa para ser suspeito. Ele pergunta... E ela pergunta... Não, ele não consegue, não consegue, isso. No primeiro ele passa. E ela pergunta se o Charles está lá. Isso. Se o Charles está lá. Charles Norman Daqui a pouco um cara vem correndo. O cara cabeludo, assim, o cara jovem. tá com tanta vontade de achar o filho dele que ele vê o filho dele naquele cara. Não, mas ele também conhece a história. Filho, você lembra que a gente fez uma tal coisa quando você era criança? Quando ele começa a contar, ele começa a chorar, cara. Ele chora, arrepia aquela cena, cara. E daí chega, daí chega o chileno ali, chega... eu não sou seu filho, mas eu gostaria, porque meus tipo uma coisa assim, tipo, mas meus eu pais, de alguém. Meus pais poderiam, mas pais não tem esse jeito, não tem esse privilégio que você tá tendo de buscar seu filho e tal, né? Eu não posso chamar o meu, uma coisa assim. É um soco também, né, na história, né? Só que daí o cara chega um milico, puxa o cara, né, e tal, né? Cara, o Jack Lemmon, ele em algum momento ali, ele falando com as autoridades. Não, e é um dos cinismo Estados burocrático, Unidos, né? Um que cinismo só querem burocrático. se livrar né? dele, só querem se livrar que cara dele. chato, né? Ele diz, eu só quero o meu único filho. Eu só quero o meu único filho. E tem outra frase que uma hora ele chega e tem um cara que se irrita tanto com ele, que é a Space odeia o cara, que ele chega assim, tá, mas vamos combinar uma coisa. Se eu vou pra Nova York, eu mexo com a máfia. Você não acha que você não acha que eu não vou aparecer cimentado debaixo do rio Hudson, sabe, e tal? Isso aí, né, cara? Daí a minha coisa, o que você tá fazendo aqui? Você sabe que o teu filho foi se meter com quem não devia aqui, né? Ou digamos que para dizer que a máfia, né, e tal, que o filho dele pediu para ser morto pela ditadura chilena. Não é, 2 dias depois do início da ditadura, onde houve uma varredura. Existe um podcast brasileiro chamado Os Crimes da Ditadura. Aquela primeira semana do golpe, aconteceu exatamente a mesma coisa, pouca gente sabe disso. Começou uma caça às bruxas. O Chico, ele queria o apartamento do vizinho dele, então o Chico dizia, meu vizinho é comunista. Sabe? Isso, o Chico começou um professor e tal. Começou as bruxas de Salem aqui. Sim, agora a gente falou sobre isso aqui. Uma coisa tremenda, então... O cara não gostava do cara que trabalha no banco, não gostava do colega dele. Tanto de ditadores de esquerda quanto de direita, de né? Claro, né? fanatismo religioso. Na União Soviética, os caras faziam piada sobre Stalin, aí o vizinho ia lá e durava o cara pra NKVD. Não, vamos falar. O Florestal fez uma piada sobre Stalin. Sibéria. A SS tinha infiltrados dentro dos pelotões. Sim. Qualquer piada sobre Adolf, o cara ia... Não, as famílias, as crianças estavam tão... As crianças denunciavam pais. Cara, não, isso, porque imagina, ficou pensando, a Alemanha nazista, muita criança, ela só viveu aquilo, né? Sim, imagina. Elas só viveram, elas só têm esse conhecimento do ditadura nazista entre 13 e 45. Elas não tinham outro conhecimento do mundo. Então ele entregava os pais, entregava entregavam amigos, colegas. Aquele filme de Jojo Rabbit, o guri era um fanático pelo Hitler, né? Jojo Rabbit, aquele que é... Jojo Rabbit. Né? Ele mas era uma criança inocente que passou o tempo inteiro sendo apaixonado pelo... Ele tinha o Hitler dele, né? O Jim Carrey no Cine Majestic, que teve o marcatismo também. Sim. Dos artistas. Marcatismo. O McCarthy, né? Que era perseguir os comunistas da indústria cinematográfica, que acabou com carreiras. Que pessoas... Porque, por exemplo, teve ator, por exemplo, o Ronald Reagan foi um, que era delator. Diz que era delator, né? O cara assim, tinha um filme pra ser gravado. Aí tem fulano e ciclano disputando... Muitos roteiristas fizeram mal também, disputando o papel. Aí o cara olhou assim, fulano, lá o fulano de tal lá é comunista. Tinha a lista negra de Hollywood, né? A famosa lista negra. Tá, mas a gente vai se encaminhando para as descobertas ali no... mas é que eu não... Na verdade, o autoritarismo e o x-novismo, né? Cara, a pessoa gosta de dedurar o outro, né? Chega num momento do filme que a gente vai notando que a esposa do Charles, a Cici, eu não sei o nome dela. Cici que é a Beth Norman. Ela sabe que não vai mais achar o... O Jack Lemmon, ele ainda não caiu aqui. Mas... No olhar dela, deixa que eu abro, ela já mostra que
Gente, não tem mais. Não tem mais, não, já não tinha, ela só tava ela tava num vazio, né? E chega ainda tem outro, tu falou da questão do rio, como é que é o nome do rio do Chile lá? Mapocho. O Mapocho, né? Que eles vão num sanatório que achando que, vai que o guri tá enlouquecido, louco, foi se esconder lá, outras vezes de louco, tá? E foi pra lá, louco, não sei na expressão bonita falar. Sim, louco, tá, e daí foi lá. E daí eles vão lá e estão no meio daquele pessoal todo, dos pacientes e tal. E daí eles olham pra uma janela e tem um corpo passando pelo rio. Eles berram. Daí mais outro, um baixinho assim, outro, né? Aquela cena também é outra, cena muito forte. E acontecia direto de aparecer realmente corpos, né? Espalhados pelo Chile. Primeiro aquelas 2 primeiras semanas, né? Aquelas 2, 3 primeiras semanas do golpe, que tava ali, ele tava na ebulição, né? O golpe tava... Eu posso... Quando eu tava no Chile... Tu sempre pode, Chico. Tá. E aí... Eu fui nos pontos... Eu comecei com essa história, eu sempre fui nos pontos onde tinha sido coisa mais forte. Aí eu acabei no Mapocho. Tá. Eu fui no Mapocho e vi um senhorzinho, ele olha pra mim assim, a primeira que achou que eu não fosse brasileiro. Sim. Né? Ele olhava pra mim assim, não, brasileiro é mais negrito. Fosse mais. Fosse mais escuro, né? Sim. Que o brasileiro fosse mais escuro. Eu não, já sou brasileiro. E eu tava com a minha primeira mulher, que era bem brancona, né? Ele olhava assim, como é que é? Ele chamava ela, como é que é? Pô, esqueci agora o termo pra mulher. Tá, também não. Não pode assim, E aí ele contando pra nós que ele já tinha uns 70 e poucos anos, ele falou que se lembrar de passar de ver os corpos passando, sabe? E eu me lembro de ver corpos aqui passando, boiando aqui. Mas só passou o corpo de quem se meteu em confusão. Só de bandido. Quem era cidadão da polícia fez coisa errada. Quem é cidadão de bem, que só quis criar família, que apoiou o governo, não acordava às 7 da manhã, trabalhava e tal, né? Milagre, Brasil, gente pra frente, construindo essa nação. O trabalho é permanente. Te lembra disso? A gente falou isso pra frente desse hino, né? Do e outra cena também naquela batida policial que eles mandam dizendo que a partir de hoje essas mulheres usam saia, né? E rasga a calça da mulher. Rasga a calça da mulher. Não existia parecia uma eles queriam fazer uma coisa assim, tipo, moral, né? Era uma limpeza moral. Cara, os caras. Não era uma regra de cima, mas o militar que tava ali se achava, vou rasgar a calça da mulher, né? Ele rasgou a calça da mulher, faca, uma violência da coisa. Que agora só saia nesse país vai ter, né? Sabe? Daí. Outro dia eu vi uma coisa muito interessante, cara. Se deu um exemplo, rapidão. Sim. Exemplos de países. O pessoal diz, socialismo não deu certo. Daí os caras falam de Portugal, Espanha, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Suécia, Noruega México, Austrália. Daí os caras falam, a questão não é capitalismo ou socialismo, é democracia e ditadura. Sim, exatamente. Democracia e ditadura. Então, cara, a Venezuela hoje é uma ditadura. Claro. Cuba já é há muito tempo. Coreia do Norte. Coreia do Norte é uma ditadura. A China não sabe o que é. A China ela é o que convém pra ela. Sabe? É o país mais esperto do mundo, na minha opinião. Hoje em dia Então, antes do mal, né? Onde a democracia não impera, caos, velho. Sim, com certeza. Porque daí gente que pisa achando que pode fazer o que quer com o outro. Mas o Jack Lemmon, como é que tá nessa altura, gente? Ele tá começando a se... Ele não aguenta mais esse cinismo burocrático, eu vou repetir várias vezes aqui, mas ele continua na existência dele. Daí tem uma outra hora também que é muito emblemática, que eles vão num necrotério, algo assim. Necrotério não, não era uma necrotério, era um depósito de corpos, né? Daí eles literalmente vão pisando, né, em cima, daí chega o cara, esses aqui foram identificados, esses aqui não foram identificados, esse aqui não sei o quê, e os três assim... Ele entrou num corredor muito comprido, cheio de corpos. Sim, cheio de corpos. Entra num salão gigante, vai para um outro átrio. Cara, eles vão para uns 4 salões, daqui a pouco escadas com corpos, de cara pendurado. Aquilo ali eles usam até uma coisa bem plástica, um telhado de vidro cheio de corpos. Isso. Dá pra ver que é uma coisa assim até... Claro, pra chamar atenção, né? Que chega a cair corpos do céu. Isso me impactou demais. E nota que a Beth já tá... Ela literalmente tá atacando esses corpos, né? A Beth já tá assim, tipo, eu já vi tanta merda, né?
Ela são mais corpos Sabe, no cara, chão. Só tá lá um corpo estendido no chão. O que eles querem nessa hora? Daí descobre um amigo, só que descobre um amigo dele, né? aqui. Que daí que descobre que os mentiram, né? Porque o governo americano tinha dito que o amigo dele tinha fugido já de volta, né? Ali que dá uma pista assim que não, ou seja, ele tá morto, né? E, cara, o que eles querem? Já nesse momento eles querem levar o Charles pra casa do jeito que for. Sim, nem que Nesse seja momento já um fica braço muito claro. dele, né? Uma mão, né? Que vier do cara, né? E logo depois disso eles dizem que acharam o corpo, né? É mais ou menos. Porque ali que eles descobrem o Terwood, o John Terwood, uma coisa que é um amigo dele, né? Uhum. Daí que era uma mentira que eles fizeram, pô, eles estão mentindo. A Jack Lemmon ele entende que, pô, eles estão mentindo pra mim, sabe? Tipo, tá lá o cara que tinha fugido, tava lá o corpo estendido no chão. Daí acabam contando a verdade, né? Tá aí um corpo estendido no chão. Em vez do rosto, uma foto de um gol. Em vez de reza, uma praga de alguém. Né? E um silêncio servindo de amém. É Kid Cavaquinho? Não é essa música, não. Não, tá lá. Eu esqueci qual é o nome dessa música. Se lembrar, tu bota ali. Não vai se lembrar. É maravilhosa. Ótimo. Cara, e daqui a pouco comunicam a eles que encontraram, que o governo chileno encontrou o corpo. Encontrou e tava emparedado. Tava emparedado, cara. Eles conseguem. Emparedado. E daí eles não vão poder levar o corpo, porque os caras dizem, daqui a uns dias o corpo vai embora. Não, couple days, tipo de questão de uma semana, 2. Cara, nessa hora, cara, que aparece a... E assiste, a Beth não tá na sala. A Beth e o Jack Lemmon vão pra casa do filho arrumar as coisas pra levar embora. Eu me lembro da música Solidão, do Oswaldo Montenegro, que eu quero citar um verso que diz... Desculpa, não é solidão, é saudade. A saudade é o revés do parto, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. É uma das coisas mais pesadas que eu... Imagina, cara. É indescritível o sentimento daquele pai recolhendo os desenhos. E ele começa os desenhos e ele vai é um crianção, né? O cara ele vai conhecendo o filho, pegando os desenhos. Ele quer tudo do filho, ele quer conhecer. E a gente não pode esquecer a música do Vangelis, né? Cara, tanto na parte a parte pesada, que é aquele sintetizador clássico dele, mas a música tem uma melodia tão linda, né? Ali é a linda, né? Ali é a trilha do Vangelis. Vangelis, como é que é? Vangelis, né? Ele é grego também, né? É grego também, né? Vangelis é grego. Morreu ano passado. Vangelis é uma banda ou é um... Não, Vangelis não. Ele era uma banda, né? Child. Aquele do filme Carruagem de Fogo. 1800 e... Não, Carruagem de Fogo. O Vangelis, ele era uma banda grega chamada Aphrodite Child, Crianças de Afrodite. Aí ele faz carreira solo. Vira trilhas. E ele se une nos anos 80 com o John Anderson do Yes. porque eu tenho um CD, aquele do filme 1898, A Conquista do Descobrimento, a trilha deles também. Carruagem de Fogo é dele. Ele fez Blade Runner, é dele, né? Blade Runner, Carruagem de Fogo. Ele fez uma trinca boa, cara, em 2 anos, né? Ele fez o Carruagem de Fogo, o Blade Runner e ia ser o Missing Tá na mão dos 5 do John Williams aí, de grandes trilhas, então. Tá, ele fez muita trilha boa. Não chegou aos pés, mas tá. Modernas, era muito... Eu tinha uma barba, assim, troço, né? Eu já ia dizer que os Pressa Meia-Noite dele não é Despertamento de George Moroder, né? George Moroder, acho que era. Mas chegamos ao fim. Chegamos no momento que... Quanto tempo levou pro corpo do Charles pra chegar nos Estados Unidos, cara? E aquela cena, você parece aqueles cachorros Vietnã, né? Que entregavam assim, literalmente. Está escrito no cara, nem que a canetinha. Não, e tu pensa assim, ó, numa caixa entre cordas, a decomposição que devia estar, né? Sim, 7 meses. Não podia fazer autópsia, não o que aconteceu, né? Eles deixavam de propósito pra deixar bem putrificado o corpo, né? Não tinha mais marca de tiro, de agressão. O Pinochet foi um dos maiores fascínoras do século XX. Né? O Charles estava morto. Foi morto logo no começo. Os caras não tinham perdoado pra ninguém. É que a gente tinha certeza que isso ia acontecer. Só foi a questão da... Tu pega o começo do filme. No começo do filme já dá um final. Uma coisa que é muito legal de como ele foi pego, mostra também como as pessoas viram, né? Ele começa a investigar os vizinhos à frente. Foi um monte de caos dos dias de exército dos caras, assim. Não, foi um monte de veraneios, assim, e tal, com 2 caras com roupas e tal. Cada um tem uma opinião. Foram policiais. Foram civis, militares. Não, na verdade foram esquerdistas. Esquerdistas infiltrados. Porque tinha essa teoria também, né? Que o filho dele tinha sido os esquerdistas tinham roubado. Isso foi dia 8 de janeiro? Não sei. E assim, ó, o que isso mostra? Não, é que assim, ó, é que uma senhorinha, ela começa o depoimento pro Jack Lemmon pra na frente, que era a vizinha da frente, né? Ela disse de frente, e ela viu o que aconteceu. O genro dela,
ele fala, não, na realidade, o Diego Filho, não, na realidade era outra coisa. Cada um tem uma visão, né? Mas a visão também, né? A visão não é só isso, a visão também é o medo, né? Claro. É o medo também. Claro. Tu vai falar, não te mete, deixa você brinca com eles. Foi uns caras diferentes que chegaram foi um cara diferente. Não foi soldado, não foi não sei. Isso, Ninguém sabe realmente quem foi que levou, né? Sim, a ditadura no Brasil foi aqui no Brasil, civis, né? Vladimir Herzog, um jornalista, começou a dizer o que pensava, apareceu Nem tanto, né? Ele era do Partido Comunista. Ele era do Partido Comunista. Apareceu suicidado, mas já estava na época que não tinha mais tantos crimes políticos desse ele já não era AI-5 mais. Esse foi um escândalo, né? Porque a imprensa já noticiou, né? Isso, e mesmo porque armaram o suicídio que não tinha dele, né? Suicidade sentado, né? Não, coisinha desse tamanho, né? Isso. E aí, o filme 73, a ditadura dos Pinochet durou até 90. Com o famoso... Tem outro filme com o Gabriel Garcia que é No. Em 88... Fala sobre isso aí. Tá acabando? Não, 4 minutos. Em 1978, o Pinochet resolveu... O Pinochet, como tinha um apoio muito grande da população, a população ele resolveu colocar em xeque a sua ditadura. Ele resolveu fazer um plebiscito para saber se queriam ou não que ele seguisse como que era essa famosa líder supremo. Né? Foi derrotado e foi retirado. Que tem um filme no, né? O Noldo com o Gabriel Garcia, né? E outra coisa, o Pinochet foi acusado de crimes contra a humanidade, né? Sim. Pelo aquele famoso juiz, né? E na espanhol. E só não foi por isso que ele tava numa cadeira de rodas. Isso aí. Tu viu, né? Ele apareceu na cadeira de rodas, ele saiu do avião caminhando. Mas só vamos tentar concluir o filme, tipo, eu acho que essa ligação também... Não, o assunto é tão bom, cara, eu adoro esse assunto. Eu também. Só que essa aqui, eu acho muito legal essa ligação da Cissy com o sogro dela, né? No final, também eles vão junto do aeroporto, né? Abraçados, assim, porque eles vão voltar pra América, né? Ele fala que eu vou voltar pra América porque é um país onde eu posso botar na justiça caras que nem vocês e ver esses caras na cadeia. É verdade, bem mal, né? Não, explica quem. O Jack Lemmon fala, o Jack Lemmon. Sim, colocar... E fala pra você aqueles embaixadores, aqueles carinhas, aqueles as pôneis americanos lá no coisa. Pouco depois, o presidente do país depois do crimes, mais ou menos. Eu acho que é um pouco depois. Sim, no Nixon 74. É 74, né? No 73 que estourou a hora da Watergate. O Watergate 73 e a outra ele é obrigado a renunciar. E acontece eles dois saem naquela marcha, um do lado do outro com aquela música. Mas também a imperfeição, né? Porque ele sai naquela marcha que me fez chorar naquele final, que ele perdeu, ele não vai ver nunca mais o filho dele. Sim. Mas tentou, né? Ele tá indo para um país que foi graças ao apoio desse país que o filho dele morreu. Né? Também. Graças ao país dele, do coração. Mas ele ainda dele. achei que ele queria o coração do teu país. E outra coisa que ele faz, que dá pra concluir também, do Costa Gavras, que o Costa Gavras tomou pau da esquerda e da direita nesse filme. Porque os Estados Unidos processou, vários, o Departamento de Estado americano processou ele para esse filme, dizendo que era tudo mentira, que eles não participaram de nada na época, né? Sim, processou, e a esquerda achou que ele fez um filme muito americano pro Chile. Então, o Costa Gavras tomou porrada dos dois lados, né? Lembrei, Chica. Chica, lá tem a Chica. A Chica é hermosa. Não, cara, ele atingiu o objetivo. Não era pra ter chamado. Não, com certeza não. Exatamente. O filme serve pra isso, pra investigar os dois lados, né? Nos Estados Unidos, os caras tiveram os maiores golpes, né? Desde o Brasil, claro. Argentina. Começou lá atrás, né? Em Cuba, né? Eles sempre estiveram envolvidos em todas as falcatruas possíveis e imagináveis. É que eles são filhos da pior código que existiu no mundo, cara. São os ingleses, né? Os ingleses, onde teve merda no apartheid, Gandhi. Imperialismo, né? Onde teve o imperialismo cruel do mundo foi Bélgica, Inglaterra, Holanda. Outro dia eu vi também. Espanha nem se fala. Outro dia eu vi um programa no YouTube falando indígena, né? Outro dia eu vi um programa no YouTube falando sobre o que era melhor, o Brasil ter sido colonizado pelos portugueses ou se seriam os ingleses. E aí, apesar dos portugueses serem... Os ingleses era a coisa mais fodida, né? Seria pior pro Brasil se fosse colonizado pelos ingleses. Cara, a gente nunca vai saber se ser... Nunca vai saber, mas eu sei, mas é um trabalho de... Lá, Pernambuco tinha que ser os holandeses tinham que ter ficado lá. Ninguém sabe. Sabe de onde saiu o Vanderlei, né?
Ok. Por causa da questão dos holandeses. Entendi. Os holandeses em Pernambuco, né? As companhias holandesas. Aliás, os americanos sempre estiveram envolvidos em grandes esquemas. Como controle econômico, e vamos falar uma coisa, a Guerra Fria, né? A União Soviética também, né? Fez, até o Costa Graf fez um filme sobre a Tchecoslováquia, que era a dominação. A Tchecoslováquia tinha também um comunismo. Comunismo humanitário. O Mandiano até o Milan Kundera morreu recentemente, que tem um filme sustentável, deve ser. Não, eu falo do livro que é do livro, não, e tem um filme que fala que é inspirado no livro do Kundera, do Milan Kundera, que é um filmaço também, que daria cinema de peso, obviamente. Kundera. Kundera, tá tudo bem. E daí também fala sobre exatamente aquele fim daquele sonho tcheco de fazer um socialismo humanitário que nem o Chile. Só que foi ao contrário, foi os tanques russos que chegaram e dominaram lá. E a gente podia falar também, agora, se a gente for começar a filosofar muito, claro, que o Paraguai tentou ser um socialismo humanitário, mas teve 3 covardezinhos que se juntaram pra dar uma surra nele também, né? Mas aí também há controvérsia, também dizem que o cara não era tão assim, né? Mas... Não, o cara era um país socialista. Era um país socialista que a Inglaterra não gostou. Mas não eu não compro muito bem essa ideia. Eu tive outra. Mas é interessante o ponto, só que eu não compro bem a ideia do que o Solano Lopes era um cara tão bonzinho assim. Não tô dizendo que ele era bonzinho. Eu tô dizendo que o país dele foi dizimado por 3 Não, foi dizimado. Ele foi destruído. Ele era um país. Ele foi destruído gerações. O único país socialista das Américas. Não, independente disso, eu acho que é independente. Independente socialismo, acho que era ele tava a Inglaterra tava com medo que eles não compravam um patinho de gelo e foi lá. Pena que a gente não tem dinheiro no Brasil fazer um filme sobre a Guerra do Paraguai, né? Você imagina que filmaço que não, ia dar, cara, né? existe. Uma Argentina. Um filmaço assim, né? Um épico, né? Todas as fações do nosso exército são as batalhas do Paraguai, velho. Imagina assim. Não, mas um filme chato. Não, um filme legal. Isso ou Monte Castelo, que a gente matou 10 a cobra fumou, alemão de 9 anos. Mas a cobra fumou, né? Mas isso não interessa. A cobra fumou, né? Isso eu vou E outro filme até, que eles estão falando de questão de Guerra Fria, também, um filme que também, o Gritos do Silêncio também é um filme legal pra falar sobre a estupidez do regime comunista, que não era comunista nada, do Camboja, do Khmer Vermelho, do Pol Pot, né? Pol Pot matou 2 milhões. Ainda bem que o cinema, de 84, 2 anos depois, cara, um comunismo ainda bem brutal, é absurdo isso, estúpido, monstruoso. Soviético, 20 milhões de mortos. Também. Era acima do soviético, né? Porque era o famoso ano zero. É um filme pra se falar. O famoso ano zero. Eu acho que a gente tem que falar isso bebendo depois. O pessoal não quer ouvir tudo isso, né? A gente vai encher o saco. É que não pode. Mas eu acho então, pessoal. É que agora, pro programa sobre isso. É que a gente não faz. A gente tem que desaparecer. É verdade, né? Mas então tá, galera. Eu acho que até que enfim a gente falou sobre o Costa Gavras, né? Então, que eu acho que é um diretor, pra mim, um dos diretores preferidos. E o Chico não ficar fazendo piadas aí. Tava tão bom até agora. Mas assim, ó. Então eu acho que o cinema de peso pensa melhor pro cinema político, porque a gente tem posição, a nossa posição sempre é a democracia, né? Eu sou um cara democrata e humanitário. Tu quer falar ele? Não sou eu. Tá, eu sou o rei do corte. Não, eu vejo essas duas se cortando feito umas loucas. É que ele tá sentado do lado, depois você teve que estar sentado do lado. Por isso que eu sento isso, eu acho que é isso. Semana que vem no Tira da Pesada eu vou estar ali, tá? Pessoal. Mas então tá, galera. Então a nossa lembrança é uma homenagem, né? Eu amo essas figuras aqui. A gente não pode homenagear uma coisa que tão cruel quanto foi o outro, mas eu acho que a gente não devia ter, não poderíamos deixar passar essa data, cansado né? Aqui, cara. 50 anos desse maldito golpe, né? Maldito golpe. Isso aqui é cinema de peso. E aproveite Nós vamos falar sobre tudo, tá? Vamos falar sobre tudo nesse programa. Com certeza. Sem censura. Sem censura. Isso é um outro programa.